Vamos ler a Bíblia em Apocalipse 3, versículo 5. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus bendito, nós pedimos ao Senhor para nos abençoar enquanto nós tomamos a palavra, a mensagem trazida pelo mensageiro que tu enviaste. Nós cremos na voz do sétimo anjo. Queremos estar atentos a ela, para tudo quanto nos diz, para assim recebermos a bênção do Senhor prometida para aqueles que haveriam de dar ouvidos à mensagem do Senhor nos últimos dias. Pedimos com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, os irmãos podem assentar e nós vamos mais uma vez para a mensagem. A era de Sardes, do livro das eras, é na página 242. Mensagem avulsa, parágrafo 86. Página 242, o segundo parágrafo. Continuando a respeito desse assunto de nomes no livro da vida, do Cordeiro, nomes que podem ser riscados, que não podem ser riscados. O profeta diz assim: outra ilustração que poderíamos tomar é a história de Israel partindo do Egito para a terra de Canaã. O propósito de Deus naquela era foi trazer Israel para fora e conduzi-los para dentro. Trazer para fora e levar para dentro. Duas etapas: sair e entrar. Sair do Egito, entrar em Canaã, a fim de que pudesse servi-lo. Assim, quando deixaram o Egito, todos eles saíram sob o sangue do Cordeiro sacrificial. Todos eles. Todos atravessaram as águas de batismo no Mar Vermelho. Todos desfrutaram dos grandes milagres. Todos comeram do maná. Todos beberam da rocha. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, fala disso para nós, né? E quanto às evidentes bênçãos e manifestações externas, todos eles participaram de maneira igual e idêntica. Porém, quando chegaram a Moabe, todos os que se ajuntaram à festa de Baal-Peor morreram. Suas carcaças caíram no deserto, porque foi ali que rejeitaram a palavra de Deus e se desviaram dela. Ora, é disto que Hebreus 6, 1 ao 9 fala. O
qual foi ressaltado tão meticulosamente na era de Pérgamo. Você não pode concordar com apenas parte da palavra, você tem que aceitar toda a palavra. Há pessoas que parecem envolvidas nas coisas e nas coisas de Deus quase 100%. Olha só, há pessoas que parecem envolvidas nas coisas de Deus quase 100%. Elas são como Judas. Ninguém, senão Jesus, sabia exatamente que tipo de pessoa era Judas. Assim chegou o dia em que Judas fez exatamente o que Israel fez em Baal-peor. Ele decidiu que queria juntar-se com as forças da falsa vinha, entrar na organização político-financeira da religião anticristã e antipalavra, e assim o fez. Ele foi enganado. Os outros 11 não foram. Eles não podiam ser, porque eram escolhidos. Assim, quando Judas partiu e traiu o Senhor, seu nome foi removido do livro da vida. Apocalipse 22, 19. Agora estou certo de que você notou que aqueles cujos nomes estavam no livro da vida eram parte da ordem religiosa daquele dia, que concentrava-se em torno do verdadeiro Deus e da adoração dele, embora não adorassem de acordo com a verdade, a palavra. Assim como Judas, eles não foram até o fim. Aí é que está a coisa. A questão não é começar, mas é terminar, né? Não é bem aquele que começa, mas é aquele que termina. Muitos não foram até o fim. Começaram, mas não terminaram. Veja como Judas foi escolhido por Deus. Ele foi instruído na verdade. Ele participou do conhecimento de mistérios. Ele teve o ministério de poder concedido a ele e curou os enfermos e expulsou demônios em nome de Jesus. Porém, quando chegou a hora decisiva, ele vendeu-se por ouro e poder político. Ele não subiu ao Pentecostes para receber o Espírito Santo. Ele foi privado do Espírito. Não se engane acerca disso. Uma pessoa que é verdadeiramente batizada pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, recebendo a plenitude do Espírito, estará completamente na palavra. Ela não se embaraçará com nada, né? Outro dia eu vinha dirigindo e pregando para mim mesmo. E eu dizia assim: o verdadeiro crente, o eleito, o cheio do Espírito Santo, ele não se escandaliza com nada, mas com nada mesmo. Pode suceder qualquer coisa ao seu redor. Ele não tropeça. Ele não tropeça. Não existe pedra de tropeço para ele. Existe pedra de ajuda, né? Samuel colocou aquela pedra lá e disse: Ebenezer, pedra de ajuda.
Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas não existe tropeço para ele. Pedra de tropeço. A Bíblia diz: a pedra de tropeço é para os que perecem. Porque aquele que tropeça nela é despedaçado. Aquele que cair sobre ela é despedaçado. E aquele sobre o qual ela cair é reduzido a pó, vira nada. Então o eleito mesmo, cheio do Espírito Santo, ele não tropeça, ele não se escandaliza, não importa o que aconteça. Veja, Judas teve muitos motivos, muitas razões para fazer o que ele fez, para desacreditar do que Jesus era, de que seu mestre era. Mas o eleito mesmo, ele não tropeça. Ele não tropeça. Ele não tropeça em ninguém. Ele não tropeça em Jesus, ele não tropeça na palavra, ele não tropeça nos outros que estão no mesmo caminho. Sabe, às vezes até um outro crente se torna um obstáculo para alguém, para um irmão. Pessoas que estão seguindo na mesma direção, muitas vezes são obstáculos. Observe só, aquela mulher do fluxo de sangue, ela teve muitos obstáculos para chegar até Jesus. E quais foram os obstáculos? Foram as próprias pessoas que estavam também seguindo a Jesus. Foi a multidão que estava seguindo ele, as pessoas que estavam querendo ver ele, querendo tocar nele também, tentando ver o milagre, tentando participar de alguma forma. O que serviu de obstáculo para ela não foi os outros que não estavam nem aí para Jesus. O que serviu de obstáculo, de embaraço para ela foi justamente aqueles que estavam seguindo Jesus também. Mas ela não se importou com aquilo. Ela não ficou de lá resmungando, né? Ah, mas ninguém me ajuda. O irmão fulano não deixa eu passar, né? Todo mundo está vendo que eu sou fraquinho, deveria dar preferência para mim, e aquele povo não empurra. Era assim, pelo que Pedro disse, mestre, todo mundo está te tocando aí. Talvez ela poderia dizer assim, né? Ninguém me ajuda, como disse aquele homem lá no tanque de Betesda. Queres ficar curado? Ele disse: Senhor, ninguém me ajuda. Ora, rapaz, não estou te perguntando se alguém te ajuda ou não te ajuda. Estou perguntando se você quer ser curado. Mas tem gente que é cheio disso, né? É cheio disso. É do ninguém me ajuda. Ah, Senhor, ninguém me ajuda. Quando o anjo vem, não tem quem me ajuda e outro desce primeiro. Aquela mulher foi se arrastando e ninguém foi tropeço para ela. Não sei se ela passou por baixo ou por cima de alguém, mas ela chegou lá, ela não se embaraçou. Os discípulos não se embaraçaram com a forma de Jesus fazer as coisas, totalmente ao contrário do que todos eles pensavam que deveria ser. Porque Jesus fez tudo ao contrário do que as pessoas pensavam que deveria ser. Até que Pedro, olha a resposta, Jesus virou para eles e disse: se vocês não querem ir também não? Pedro disse assim:
para quem iremos nós? Em outras palavras, Senhor, é certo que nós não entendemos nada. Não estamos entendendo nada, nós não entendemos o Senhor, mas nós não temos para onde ir. É por isso que nós não vamos. Ou seja, se nós tivéssemos, talvez nós iríamos também. Mas não tropeça, não embaraça, não se escandaliza. Veja, não se engane acerca disto. Uma pessoa que é verdadeiramente batizada pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, recebendo a plenitude do Espírito, estará completamente na palavra. Esta é a evidência de ser batizado com o Espírito Santo. Judas falhou, multidões falham exatamente aí. E quando falham em continuar nessa palavra, seus nomes são tirados do livro da vida. Seus nomes são tirados do livro da vida. Isso aqui é profundo, né? Tremendo, isso é forte. Até que ponto, né, vai isto? Falham em continuar nessa palavra. Agora, não vai aplicar aí aquela pessoa que enfraquece na fé e às vezes fica por ali, como dizem aí no mundo denominacional, está desviado, está fraco na fé. É outra coisa, né? Então não se deve fazer nenhum julgamento prévio para dizer que alguém saiu da palavra, falhou em continuar na palavra, nesta mensagem. Porque quando sai mesmo, seu nome é riscado, tirado do livro da vida. E não há nenhuma escritura que mostre que esse nome pode ser escrito de novo. Só mostra que pode ser riscado, mas escrito não. Para esclarecer melhor esta remoção de nome do livro da vida, devemos estender nossos pensamentos a Israel nos dias de Moisés. Êxodo 32, do 30 ao 34. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós pecastes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduze este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. É mais do que evidente que nomes têm sido e serão removidos do livro da vida, até que o tempo não mais exista. Nesta situação em particular, foi por causa da idolatria, assim como Dan e Efraim perderam seus direitos, como tribos por adorarem os bezerros de ouro. Todos que adoraram os ídolos tiveram seus nomes removidos do livro da vida.
Agora o interessante é que essa multidão aqui, da qual Deus falou para Moisés, que riscaria do livro da vida, eles continuaram na jornada. Continuaram na jornada. Eles não morreram ali imediatamente, não pereceram. Eles continuaram indo para a terra de Canaã, participando de bênçãos, participando de muita coisa. Olha só que coisa. Mas Deus disse assim: no dia em que eu visitá-los. É isso que ele está dizendo. No dia que eu fizer uma visita para eles, eu levarei o seu pecado junto e lançarei sobre eles. Não fica esquecido. Veja só. Eles continuaram. Olha, estão em Êxodo 32 ainda. Depois disso ainda vem Levítico, Números, Deuteronômio. Até que chegou o tempo deles serem visitados. Visitados. E seus pecados foram visitados neles. Então, o mistério de Deus é muito profundo, ele é muito grande. Quantas pessoas estão aí no meio de nós, né? No meio da multidão. Estão caminhando, estão regozijando, estão participando de bênçãos, comendo maná do céu, comendo codornizes e bebendo água da rocha. E, no entanto, seus nomes já foram riscados do livro da vida. Uma atitude fez com que seus nomes fossem riscados. Apenas Deus não manifestou ainda sobre eles. Que coisa, hein? Como diz a Bíblia, vivendo estão mortos. E não sabem o que fizeram. Não sabem o que fizeram. Aí depois, lá na frente, às vezes alguém vê a perdição, a ruína, e pensa assim, mas como pode? Era um crente, estava no meio do povo e trabalhava e fazia isso, fazia aquilo. Como pode? Mas você não sabe o que aconteceu lá atrás. É que o nome já tinha sido riscado lá atrás. Muito atrás. E Deus guarda lá. Depois eu vou visitar. O pecado em que Gideão caiu, idolatria, lá no final, foi resultado da sua brincadeira que ele ficou fazendo com Deus lá atrás. Ficou brincando com Deus. Me dá uma prova disso, me dá uma prova daquilo, faz assim, faz desse jeito. E Deus atendia. E abençoou, fez ele vencer a guerra com 300 homens, mas estava guardado. Lá no final, Deus visitou ele com seu pecado e morreu em seu pecado. Assim são as coisas de Deus. Veja, todos os que adoraram os ídolos tiveram seus nomes removidos do livro da vida. Às vezes nós queremos ajeitar coisas. Não, Deus já arriscou o nome, não adianta não. Quando Israel rejeitou a liderança de Deus na coluna de fogo e voltou-se para adorar os bezerros de ouro, seus nomes foram removidos do livro da vida. Êxodo 32, 33. Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Se este voltar-se aos ídolos,
requer a pena de remoção de nomes do livro da vida, então muito certamente a rejeição de Israel a Jesus Cristo como Messias requereria uma pena igualmente severa. Isto é exatamente assim. O Salmo 69, que apresenta a humilhação de Jesus, diz nos versículos 21 ao 28: Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Torne-se a sua mesa diante deles em laço, e para a sua inteira recompensa em ruína. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, e faze com que os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação, e prenda-os o ardor da tua ira. Fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas, pois perseguem a quem afligiste, e conversam sobre a dor daqueles a quem feriste. Acrescenta iniquidade à iniquidade deles, e não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro da vida, e não sejam inscritos com os justos. Quando os judeus rejeitaram Jesus, Deus voltou-se literalmente deles para os gentios. Atos 13, 46 ao 48. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mistério que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nulo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Isto não sugere que não restarão mais nomes das tribos de Israel no livro da vida, porque muitos deles, mas não multidões, através do princípio da eleição, estarão na era da igreja gentia e entrarão no corpo de Jesus Cristo, mostrando que seus nomes de fato permaneceram no livro da vida. Também, como mostraremos de acordo com o quinto selo, multidões de judeus martirizados receberão do Senhor vestes brancas e vida eterna. Também os 144.000 serão selados na sua vinda, provando que seus nomes tampouco foram removidos, porém é como bem exatamente descreve o Salmo 69, que são os iníquos, ou os injustos, rejeitadores de Cristo, e os destruidores do seu povo, cujos nomes serão removidos. Como Israel, o povo eleito de Deus, na sua maioria perdeu seus direitos no livro da vida por rejeitar Jesus, assim a maioria da igreja gentia entrará também em condenação, com a consequente remoção de seus nomes do livro da vida, por rejeitar a palavra, e entrando assim no movimento ecumênico mundial, que é a imagem erigida à besta. Olha só que tremendo. Isso, o resultado disto, remoção de seus nomes no livro da vida. Aí você olha e você analisa. Pode alguém ser salvo fora da mensagem do profeta? É possível? É difícil. Há um outro ponto a observar aqui. No julgamento do grande trono branco haverá uma separação de pessoas. O livro da vida estará aberto e outro livro será aberto. Mateus 25, 31 a 46. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele,
então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não fizestes a mim. E irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Apocalipse 20, 11 ao 15. Vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Estarão neste julgamento tanto os justos como os injustos. Assim diz: estes justos não serão a noiva, porque a noiva se assenta com ele no julgamento. 1 Coríntios 6, 2 e 3. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Veja, a noiva está com ele no trono. Amém. Visto que ela deve julgar o mundo, ela tem que estar assentada com ele no julgamento. Isto é exatamente o que Daniel viu, Daniel 7, 9 ao 10. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, não foi uns tronos, vários, né? E um ancião de dias se assentou, o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele.
Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Veja, é a mesma cena, porque os milhares de milhares que o estão servindo são a noiva, pois quem serve o marido, senão a esposa? Só profeta para mostrar essas coisas. Surge agora a pergunta: por que estes justos estão no julgamento? Não há nenhum outro lugar em que possam surgir, porque há apenas 2 ressurreições, e uma vez que eles não puderam qualificar-se para a primeira ressurreição, eles devem surgir na segunda, que é a ressurreição para juízo. Aqueles que se qualificam para a primeira ressurreição, a noiva, não estão em juízo. João 5:24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, isto é, o crente já é beneficiário da vida eterna, que ele tem em sua possessão agora, e não entrará em condenação, não entrará em juízo, não passará por julgamento. É o que realmente diz. Mas passou permanentemente da morte para a vida. Mas note atentamente, Jesus deve ter em mente ainda outro grupo, que numa determinada ressurreição receberá a vida eterna. Eles a receberão na ressurreição, não a tendo recebido previamente como o membro da noiva. João 5:28-29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Agora todos nós sabemos que João 5:28-29 não é o arrebatamento, porque somente os que morreram em Cristo se levantarão dos sepulcros nessa ocasião, juntamente com a noiva viva, que ainda está sobre a terra. 1 Tessalonicenses 4:16-17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Porém, diz em João 5:28-29, que todos sairão do sepulcro. Esta é a mesmíssima ressurreição que é citada em Apocalipse 20, verso 11 ao 15, na qual os mortos foram trazidos diante do Senhor e julgados segundo as suas obras. E todos cujos nomes não estavam no livro da vida foram então lançados no lago de fogo. Agora nós encaramos a pergunta quanto ao porquê lhe seria concedida a vida eterna no julgamento, já que as epístolas parecem mostrar conclusivamente que temos de possuir o Espírito de Cristo ou perecemos. Embora pareça assim, não devemos desacreditar as palavras de Jesus, que muito acentuadamente expõe que há alguns encontrados no livro da vida que ou receberão vida eterna antes da ressurreição geral ou depois dela. Paulo não se esquiva desta verdade, pois ele muito claramente diz em Filipenses 3:11, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Ora, esta declaração é extremamente peculiar. Todos nós sabemos que todos vamos estar na ressurreição, quer queiramos, quer não. Todos serão ressuscitados. Assim, Paulo dificilmente poderia estar dizendo, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. A verdade a respeito é, ele não está falando isso. A leitura literal é, para ver se de alguma maneira posso chegar à sobreexcelente ressurreição de entre os mortos.
Isto não significa chegar à ressurreição geral ou segunda, mas chegar à primeira ressurreição, da qual é dito: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. A primeira ressurreição não tem nada a ver com a segunda morte. Isso acontece ao final dos 1000 anos, quando todo o restante dos mortos vivem de novo. E naquele dia haverá aqueles que saem para a vida eterna e aqueles que são apanhados na segunda morte. Agora, não precisamos adivinhar acerca dos que na segunda ressurreição receberão vida. É-nos dito que é dada a eles com base em terem sido amáveis e bons para os irmãos. Os que são ressuscitados e lançados no lago de fogo serão assim tratados por causa dos seus maus tratos aos irmãos. Uma vez que isto é a palavra de Deus, nós simplesmente o aceitamos. Não temos que discutir ou tentar entender como isso pode ser. Simplesmente aceitamos. Não há nenhuma argumentação aqui. Apenas uma simples declaração de fatos. Para esclarecer melhor, note especificamente as palavras de Mateus 25, 31 a 46. Não diz que o pastor está literalmente separando dos bodes as ovelhas, porém é como o pastor está apartando dos bodes as ovelhas. Estes não são ovelhas neste particular período de tempo, julgamento do trono branco. As ovelhas estão em seu aprisco. Elas ouviram sua voz, a palavra, e o seguiram. Elas já têm vida eterna e não podem entrar em juízo. Porém, estes não têm vida eterna. E eles estão no juízo. É-lhes permitido entrar na vida eterna. Mas olha que coisa. A graça de Deus ela é muito grande, que ela fez caminhos, né? De todos os modos. Não tem vida eterna, no entanto, é-lhes permitido entrar na vida eterna. Que maravilha! É-lhes permitido entrar na vida eterna. Mas baseado em que entram eles na vida eterna? Certamente não pelo fato de que já tenham sua vida como a noiva tem, mas eles a recebem porque foram amáveis para os irmãos, para os seus irmãos. Eles não são seus irmãos. Isso os faria co-herdeiros com Jesus. Eles não são herdeiros de nada, a não ser a vida. Eles não compartilham nenhum trono, etc., com ele. Seus nomes tinham de estar no livro da vida e não ser removidos. Agora, por causa do seu amor pelo povo de Deus, eles são reconhecidos e salvos. Não há dúvida que estes serviram e ajudaram os filhos de Deus. Talvez como Nicodemos. Você sabe, Nicodemos tentou, né, defender Jesus, e depois de sua morte ele foi lá com aquele outro lá, senador, José de Arimateia,
e embalsamar Jesus e cuidar do corpo. Veja, ele foi zeloso. Ele quis fazer algo. Então, o irmão diz, talvez como Nicodemos, como Gamaliel, eles defenderam os filhos num tempo de dificuldade. Quando prenderam os apóstolos lá e queriam açoitar e prender, Gamaliel disse, olha, é melhor deixar esses homens de mão, porque se isso não for de Deus, isso vai acabar, e se isso for de Deus, vocês vão ser achados combatendo contra Deus. Então larga esses homens de mão e tal, defenderam ali os discípulos. E assim muitos outros. O mundo está cheio, né, de pessoas com essas atitudes. Muitas histórias como a de aquele alemão, era um alemão, né, chamado que é Schindler, é isso mesmo? Schindler, quando Hitler estava perseguindo os judeus e matando, ele era um homem pecador, ele vivia na orgia, ele fumava e bebia e tudo mais. Porém, quando ele viu aquela destruição, aquele massacre, tudo, né? Ele criou lá, ele inventou uma empresa que precisava de muita gente para trabalhar, então era permitido comprar judeus para serem escravos. E ele ia lá e foi comprando as pessoas para ser escravos para trabalhar na fábrica que ele tinha montado, mas na verdade não era. Ele colocava eles lá, deixava eles trabalhar, tudo, mas ele estava comprando para salvar, porque os que se tornassem escravos comprados por um alemão, não ia para as câmaras de gás e coisa assim, e ele foi vendendo as coisas e comprando judeus, né? Não sei quantos mil judeus, e ele foi vendendo tudo que tinha e foi comprando, né? Comprando, e muitos, salvou muitos judeus mesmo. E tem muitas histórias por aí, pelo mundo afora, de pessoas que não eram nada, mas no entanto trabalharam, fizeram, e deu duro por causa do povo de Deus, por causa daqueles amados por Deus. Então o mundo está cheio disso, tem muito disso. Então o irmão Branham diz, olha, talvez como Nicodemos, Gamaliel, defenderam os filhos de Deus num tempo de dificuldade. Se isto parece ter um toque de restauração, observe atentamente agora, pois os ímpios não serão restaurados, mas introduzidos no lago de fogo. Os nomes de muitos desses destruídos estavam no livro da vida também, mas foram riscados, porque falharam em honrar o povo de Deus, que era a viva palavra manifesta, epístolas vivas. Olha essa questão de honrar o povo de Deus. Sabe, se as pessoas soubessem a profundidade disto, o que significa isto, elas pensariam mais em como tratar as pessoas. Elas pensariam mais antes de desonrar, antes de desrespeitar as pessoas, o povo de Deus, os filhos de Deus, antes de maltratar, antes de desonrar alguém. Veja, falharam em honrar o povo de Deus, que era a viva palavra manifesta, epístolas vivas para seu dia. É bom honrar o povo de Deus. Deus gosta disso. Agora sejamos bem claros aqui. Estes não são nações sendo julgadas e adentrando no milênio por terem escolhido e ajudado os judeus. Não são nações, são pessoas.
Isto fica bem claro devido à conclusão destes versículos. E eu pulei uma página? Isto fica bem claro devido à conclusão destes versículos. Irão estes, os ímpios, para o tormento eterno, lago de fogo, mas os justos para a vida eterna. Não há nenhum registro de 2 julgamentos fixados, onde os ímpios são lançados no lago de fogo. Somente a besta e o falso profeta são julgados no fim da grande tribulação? Não. Este é o julgamento do trono branco. E eles são julgados segundo o que está escrito nos livros. Amém. Nós temos que parar aqui, no parágrafo 98. Não dá para continuar. É bem extensa essa parte sobre essa remoção de nomes escritos, e devemos ser cuidadosos com isto, né? A gente aprende muita lição aqui, muita lição mesmo. Honrar o povo de Deus. Sabe que muita gente perde muita bênção por desonrar, né? Desonhar o povo de Deus, desonhar as pessoas de Deus, desonrar as pessoas simples, os humildes, principalmente estes, né? Aqueles mais simplesinhos, aqueles mais humildes, aqueles assim, como diria o mundo, aqueles bobinhos, aqueles... Tem que ter muito cuidado, porque é desses que Deus gosta. É dos pobres, é dos humildes, é dos desamparados, dos desprezados, é dos que não têm nada, é desses. E muitos, veja só, tiveram seus nomes riscados do livro da vida porque falharam em honrar o povo de Deus. Que Deus nos ajude e nos dê sempre discernimento para nunca cometermos tal falha, né? Não cometermos tal falha. Senhor Deus, nós pedimos a Ti que o Espírito do Senhor faça com que fique gravado nos nossos corações estas coisas que são ensinamentos de sabedoria e que nos ensina a prudência no caminho em que nós estamos caminhando, em que nós estamos trilhando. Ajuda que isto seja um alimento para as nossas almas, para nos fortalecer cada dia. Nós precisamos do Senhor em todo o tempo. Sê conosco ao sairmos daqui e em cada minuto de nossas vidas. Dá a Tua bênção, Pai. Se alguém precisa de cura, que o Senhor dê a cura. Se alguém precisa de uma solução para um problema, que o Senhor dê a solução. A Tua palavra nos diz que aqueles que deleitam-se no Senhor veriam os desejos de seus corações cumpridos. Ó Pai, nós estamos aqui buscando isto, buscando ao Senhor dia após dia. E nós cremos que um dia veremos o desejo de nossos corações cumpridos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém. Amém. Deus continue abençoando. Até quinta-feira, se o Senhor nos permitir, para oração.